O Ministério Público do Estado do Piauí recomendou que advogados e contadores não sejam inclusos nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19 aqui em Teresina. Sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios a advogada Nayara Moraes. Oi, Nayara, boa tarde para você. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Nayara, esse assunto repercutiu muito ontem nas redes sociais. Eu quero justamente começar te perguntando como é que você recebe esse tipo de informação partindo do Ministério Público? Bom, de início, a expectativa que nós temos em relação à atuação do Ministério Público, ela é sempre no sentido de defesa da sociedade. Nós nos questionamos, inclusive, quando vimos a repercussão, não só em relação à categoria dos advogados, mas também contadores, profissionais de telecomunicação, enfim, a retirada, desses conceitos relativos à prioridade de vacinação. Sim. E nós nos perguntamos de que maneira há uma proteção da sociedade quando a gente está levando em consideração a exclusão de pessoas. E a justificativa, claro, de toda a organização dessa ação civil pública é porque acredita-se que há um prejuízo em relação ao andamento da fila quando se insere as prioridades. O que a gente precisa definir aí é que em relação a essas categorias existe uma lei, ela é vigente e a ação civil pública não tem o condão de declarar uma inconstitucionalidade de uma lei que é vigente e deve ser aplicada. Nós temos um quantitativo de advogados e advogadas e de profissionais da contabilidade que inclusive o Conselho Profissional ontem ingressou com um mandado de segurança, ainda com o objetivo de assegurar os contadores que pudessem ter a prioridade da vacinação, que ainda não se vacinaram. Então, essas pessoas não conseguiram agendar, elas não efetivaram os seus direitos. E acredito que todo esse sentimento em relação à preservação dessas prioridades, ele seja importante porque, afinal de contas, se há um interesse de defesa da sociedade, há também de manutenção de direitos que já são resguardados e o olhar, ele deve ser no sentido de cobrar dos entes públicos a ampliação da quantidade de doses, porque efetivamente nós defendemos que o problema não é a inclusão das prioridades, Sim. não é a existência de prioridades com foco em questões de trabalho ou com foco em comorbidades, Tudo isso já é uma luta, já vem resguardado, já vem sendo incluído, inclusive por lei, a exemplo dessa situação, precisa ser resguardada. Então eu acho que o olhar que deveria permear essa análise não é o olhar de que a prioridade atrapalha, é de que a prioridade deve ser resguardada porque existe lei que assegura e que nós devemos sim lutar por uma ampliação da velocidade da vacinação, da quantidade de vacinas, da melhoria dos canais de agendamento, porque esses direitos de muitos não foram resguardados. É importante também observarmos que advogados e contadores, tais quais jornalistas, não pararam de trabalhar em contexto de pandemia do novo coronavírus. Eu sei que você não é a pessoa mais indicada para me falar sobre ritmo de vacinação na categoria, mas o que você observa no seu dia a dia em contato com seus colegas de profissão? Está devagar? Muitos advogados no nosso estado ainda não conseguiram se vacinar, até porque a gente não pode tratar a realidade de Teresina, onde a idade está chegando a 25 anos, como uma situação que seja de igualdade em todo o estado. Então, nós temos muitos advogados e advogadas em todo o estado do Piauí que não conseguiram se vacinar, não conseguiram agendar, em suas cidades não chegou nessa situação e o direito da prioridade não foi resguardado. Então, a gente precisa preservar as prioridades e lutar por uma ampliação desses direitos para que sejam resguardados. Sobre a ação do Ministério Público, cabe recurso? Como é que vocês estão justamente tentando se organizar para que o direito dos advogados em ser imunizados seja garantido? Olha, nós aguardamos que a Ordem dos Advogados não sinta que é uma pauta superada, porque a questão do critério etário não deve ser o único que guia a política de vacinação e que tome as providências no sentido de encaminhar uma posição da Ordem dos Advogados, tal qual o Conselho de Contabilidade já se posicionou na data de ontem. Nayara, muito obrigado pela sua participação, sempre à disposição para continuar te ouvindo, observando como realmente você está vendo esses fatos que surgem na nossa sociedade. Volte sempre, tá? Bom fim de semana para você. Muito obrigada, sempre à disposição. Obrigado, boa tarde.